Hoje nós vamos falar do pior que o mundo pode oferecer. O mundo pode oferecer coisas muito boas, não pode? Eu gosto de muitas coisas que o mundo oferece. Aliás, Eclesiastes diz para não falar que antigamente que era melhor. Não é, João Tonini? Não é, Getúlio? Não é, Jonas? Agora, antigamente, eu não sei. A nossa tendência é falar que antigamente as coisas eram melhores. Eclesiastes fala a respeito disso, mas tem um contexto ali, né? Aquele espírito nostálgico, ele pode ser bom para algumas coisas, mas para outras eles podem estacionar você hoje. Você acaba não fazendo nada hoje porque antes que era melhor, hoje não. Aí você, com os recursos que você tem hoje, com a geração que você tem hoje, você acaba desperdiçando. Não adianta falar que os jovens antigamente eram mais respeitosos, que as crianças eram menos birrentas. Não adianta, você tem que lidar com o que você tem hoje. Então hoje Deus está fazendo uma obra, mas ainda assim o mundo ele oferece muitas coisas ruins. Quando nós falamos do mundo, todos nós estamos no mundo. Por exemplo, agora, nesse momento, vocês sentados aqui, eu falando aqui, nesse recinto, nós estamos no mundo, né? Porque não dá para ficar fora do mundo. Ninguém aqui é um ET, um extraterrestre. Nós estamos no mundo. O Senhor Jesus, inclusive, orou pelos seus discípulos para que guardassem o mundo. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal dentro do mundo. Então, às vezes, nós não conseguimos sair de uma situação embaraçosa, como Daniel. Daniel estava na cova dos leões, mas ele foi protegido por Deus na cova dos leões, dentro da cova dos leões. Os amigos de Daniel estavam dentro da fornalha acesa e eles foram protegidos dentro da fornalha. Então, dentro de uma situação ruim, Deus está trabalhando. Deus está operando dentro de uma situação ruim. Mas não vamos nos enganar que o mundo não é apenas um espaço físico, mas é um espaço de ideias e filosofia. Filosofia é a maneira de ver a vida, a sabedoria, o saber da vida. Então, no mundo que nós vivemos existe uma filosofia. E a filosofia do mundo, o pensamento do mundo não é o pensamento cristão. Os cristãos são uma pequena parte que está no mundo. Mas a grande parte do mundo é regida pelo mundano chamado Satanás. Ele é o dono, por enquanto, deste mundo. Ele é o Deus deste mundo. Ele governa a mente, as ações e as situações do mundo, para que o mundo fique cada vez mais do jeito que o diabo quer, literalmente, do jeito que ele quer. Então, nós estamos no mundo e somos um corpo que podemos viver numa bolha fechadinha, mas podemos também viver espalhados, todos nós, neste mundo, e sabendo como conviver neste mundo. Nós não vivemos numa bolha. Por exemplo, todos vieram para cá, mas vocês não vivem aqui dentro. Vocês vivem no mundo afora. A mentalidade de vocês enfrenta diariamente a mentalidade do mundo. E eu quero apresentar para vocês, baseado em segunda carta de Pedro, capítulo 2, o pior que o mundo pode oferecer. Porque o mundo oferece coisas boas. Inclusive o mundo oferece paz.
Jesus fala: deixo-vos a paz, não a paz que o mundo dá. Então o mundo oferece paz, o mundo oferece alegria, o mundo oferece esperança, o mundo oferece muitas coisas boas, mas nenhuma das coisas boas que o mundo oferece chega aos pés daquilo que Jesus Cristo dá. Então é uma questão também de comparar e escolher. Comparar e escolher. E eu quero ir para o lado pior. Eu quero ir para o lado mais sombrio deste mundo. Para falar para vocês. Eu quero falar do pior que o mundo pode oferecer. O mundo produz os piores ateus. É o mundo que produz. Ateus e apóstatas. Apóstato, que muitos não sabem o que é apóstata. Apóstata é uma palavra grega, já foi assim colocada nas nossas letras, apóstata, como se você estivesse lendo grego. Apóstata quer dizer afastado. Afastado. O mundo produz os piores ateus e as pessoas mais afastadas de Deus. É o pior que o mundo pode oferecer. O mundo também vai oferecer, ou vai produzir, os piores rebeldes espirituais. O mundo tem essa capacidade de produzir os piores rebeldes diante de Deus. Não apenas ateus, mas rebeldes. E o mundo produz os piores últimos momentos da vida de alguém. O mundo produz os piores últimos momentos da vida de alguém. Isso é compreensível. Ultimamente as igrejas, várias igrejas estão produzindo os piores últimos momentos da vida de alguém. Sabe por quê? Porque o mundo só oferece coisa boa. E quando chega no final da vida, o que ele tem para oferecer? Porque o mundo resume toda a sua filosofia de vida nesta terra. Quando chega no final desta terra, ou deste mundo, ou da pessoa neste mundo, ele não tem mais nada para oferecer. Ele diz: agora você tem um caminho de escuridão que você vai ter que atravessar, ninguém sabe o que existe do outro lado, ou, na melhor das hipóteses, ele vai falar: não se preocupe que tudo acaba aqui. Não é o pior momento, pior coisa que o mundo pode oferecer? Mas não é assim com Jesus. Aliás, o Senhor Jesus, ele troca a filosofia deste mundo pelo pensamento dele, de Cristo Jesus. Ou seja, este mundo não presta, este mundo só tem amarguras, este mundo não tem esperança, este mundo é algo que você não quer desfrutar tanto, mas tem algo muito delicioso depois desse mundo. Notaram? Por que as igrejas estão oferecendo os piores últimos momentos da vida de alguém? Porque as igrejas pararam de falar do céu, as igrejas pararam de falar do sofrimento nesta terra, e as igrejas pararam de falar da esperança que nós temos além da vida. E à medida que a igreja para de falar essas coisas, ela está se assemelhando com quem? Com o mundo. Então, a pessoa sai do mundo e vem para a igreja. Na verdade, ela saiu do mundo para lugar nenhum, tá a mesma coisa. Mas ainda há igrejas
que se colocam separadas do mundo. Porém, o nosso primeiro ponto do nosso estudo não é esse propriamente, mas é dizer de pessoas que estão dentro da igreja, vivendo a mentalidade do mundo. E alguns são apóstatas, eles estão separados. Uma coisa importante: um incrédulo comum não é um apóstata. Não dá para ser, porque ele já está afastado de Deus. Mas o apóstata, que nós vamos ver aqui em 2 Pedro capítulo 2, é alguém do mundo que entrou na igreja, fingiu ser alguém com a mentalidade da igreja, mas ele tem um objetivo: ganhar pessoas de dentro da igreja para afastá-las de Deus. Não basta os inimigos lá de fora? Tem inimigo aqui? Quem aqui é meu inimigo? Levanta a mão. Não é assim que você descobre um apóstata, porque a palavra de Deus diz que ele entra dissimuladamente no nosso meio. Ele é fingido. O apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 4, se eu não estiver enganado aqui nos números, que eles entram na igreja sorrateiramente. Parece igual rato, mas não é, né? Mas eles entram sorrateiramente, ou seja, eles entram de mansinho, fingindo, e eles têm a cara de pau de orar igual a gente, de falar igual a gente, de cantar igual a gente, de ler a Bíblia e chorar igual a gente, mas com o objetivo de ganhar a gente para fora de Deus. Quanto menor a igreja, mais difícil é ver esse pessoal, porque eles querem ficar meio escondidinho, né? Mas em grandes grupos você vai ver inclusive eles na televisão. Quer dizer, ninguém mais vê televisão, né? Você vê no YouTube, você vê nos encontros, você vê pregadores que são apóstatas. Não vem falar do meu pregador preferido. Pois é, mas muitos pregadores preferidos, eu poderia citar alguns nomes, pelo menos 3 eu poderia, mas poderia citar mais, de pessoas que não é possível. Tem uns que eu leio o livro deles até hoje, mas eles já estão no caminho do inferno há muito tempo, mas eles foram tão bons, que produziram coisas boas, inclusive. Escreveram livros bons. Né, Joãozinho? Verdade. Tem esse defeito também de ler livro deles. Tem também. Pois é, tem um que escreveu um livro chamado A Síndrome de Lúcifer. E ele relata como é um apóstata. Ele estava fazendo uma autobiografia. Só que eu descobri depois. Depois que ele escreveu no divã do pastor, né? Como é que é? No divã de Deus. Divã de Deus. Tá aí, quem quiser ver aí, é ele. Hoje você vai falar, mas como é que eles seguiram um cara maluco desse? Pois é, a gente seguia um cara desse, porque a gente não sabia que ele é apóstata, é assim mesmo. Tem outro aí também, né, Paulo? Acho que sim. Tem outro aí que falou que a Bíblia tem que ser atualizada. Não é possível que uma pessoa dessa é uma apóstata. Pois é, se você soubesse quem é um apóstata, ele não seria apóstata. Você não pode saber quem é, porque Satanás trabalha bem. Primeiro ele ganha as pessoas, depois ele divide, porque mesmo que você não seguir essas pessoas, esses apóstatas, nós já estamos brigando por causa deles. Concordam? Porque tem gente que não admite. Não, eu não admito. Tá bom, ele fala umas bobagens, mas ele não é um apóstata.
Tá vendo? A gente começa a brigar entre nós, tá feito o trabalho. Satanás, ele não quer fundar igrejas, ele quer afundar igrejas. Então ele colocando todo mundo um contra o outro, tá tudo bem, é isso que ele quer. Então o assunto é bem sério, é o pior que o mundo pode nos oferecer são os ateus e apóstatas, que é um perigo para a nossa fé. Tem um livro de um irmão chamado Lee Strobel, chama Em Guarda. Ele fala os 4 cavaleiros do ateísmo atual. Eu vou citar o nome aqui deles. Um é o biólogo Richard Dawkins, o outro é o filósofo Daniel Dennett, o outro é o neurocientista Sam Harris e o outro é o jornalista Christopher Hitchens. São 4 nomes, eu só conheço um assim de material e tudo mais, que é o Richard Dawkins. Se algum dia vocês quiserem procurar aí no YouTube, procura o Richard Dawkins versus John Lennox. Não é dos Beatles não, tá? É o John Lennox. Um é um ateu fervoroso e o outro é um crente fervoroso. Os dois são cientistas e os dois debatem a fé num auditório muito grande. Muito interessante de ver aquilo lá. Richard Dawkins escreveu um livro chamado Deus, um delírio. Deus, um delírio. E ele tem convencido muitas pessoas. Então o mundo tem produzido os piores ateus. E quanto a ateus, tá bom, eles estão fora da igreja. O ateu não entra na igreja. Mas os apóstatas são mais perigosos do que os ateus, porque eles estão entre nós. Tem dirigentes de culto, não foi o caso do Pedro, não tem sido o caso de outros, mas pode acontecer, que eles têm mentalidade de apóstata. Qualquer coisa que você falar na igreja, para as pessoas que é um ensino errado, é a mentalidade de um apóstata, um afastado de Deus. Alguém que está no meio, falando coisas que entram na cabeça das pessoas e acabam desviando as pessoas da sã doutrina, do reto caminho. Os apóstatas, eles nos atingem. De alguma forma, eles nos atingem. E você vai ficar talvez tão confuso logo no primeiro versículo, porque muita gente fica, e não é exagero dizer que 2 Pedro capítulo 2 é um dos capítulos mais difíceis da Bíblia. Primeiro, apóstata não é crente. E não é tão fácil ter essa convicção, apóstata não é crente, porque chega um momento que você fala, não é possível que ele não é crente. Eu acho que ele é crente, mas depois ele se desviou. Não, ele não é crente. Tem o incrédulo comum, você conhece vários, e tem o apóstata. O apóstata, ele não é um incrédulo comum, ele é um agente do inferno dentro das igrejas. Ele é um agente do diabo, servindo a causa do diabo no meio da igreja. Ele é um embaixador do inferno no meio da igreja. Então ele tem esse objetivo. Agora, nós somos um pouco ingênuos. Esse que eu falei, os 2 que eu mencionei, não falei o nome deles, né? Eles tinham coisas, não tinha, Josué? Eles tinham coisas. Estava lá. No ensino deles estava a pitadinha. Estava o grãozinho da pimenta do reino. Minha esposa, se tiver pimenta do reino, ela passa mal. Eu não gosto de pimenta do reino. Algumas pessoas passam mal com alguns temperos. Os apóstatas, eles têm um tempero. Eles não jogam tudo na panela de xícaras. Não. É pouquinho. Algumas pessoas passam mal, porque elas são sensíveis. Esse que falou que a Bíblia tem que ser atualizada,
Aí ele negou, agora ele tem um artigo aí novo que ele falou com todas as letras, falei isso mesmo, está no programa Provocação. Ele falou com todas as letras, eu falei isso mesmo. Na hora você não quis falar, né? Porque você é um apóstata é assim mesmo. Ele é fingido, né? Os apóstatas. Mas sempre tem algum ensino que você, por gostar demais da pessoa, você deixou passar. Aí foi um outro erro doutrinário. Mas você gosta demais do pregador, da pessoa, aí você deixa passar de novo. Quando chega o momento que ele se apresenta, você fala, não é possível. Você deixou passar essas coisinhas. O apóstata está presente. Alguns são papagaios. Eles estão repetindo o que os apóstatas falam. Então, nós não estamos dizendo que ele é um apóstata. Por exemplo, se um dirigente vem, ou um pregador, e fala alguma coisa errada, às vezes ele não é um apóstata, mas ele está bebendo da fonte de um apóstata. E ele acaba reproduzindo aquilo que os apóstatas estão falando. E tem vários ensinozinhos, pequenininhos, bem pequenininhos, que são erros doutrinários sérios, mas a gente não está prestando atenção. Desculpe pela introdução aí, mas eu precisava para dizer que nós não estamos falando de crentes desviados, nós não estamos falando de crentes que pisaram na bola, nós não estamos falando de crentes que faltou um pouco de entendimento, sabedoria, não, nós estamos falando de apóstatas, agente do diabo no nosso meio, com o objetivo de nos apostatar da fé, nos afastar da fé. Ele só pode fazer isso se ele falar a nossa língua, porque nós somos pessoas muito quadradas. O crente é uma pessoa muito quadrada, ele está fechado num sistema que para alguém enganá-lo é muito difícil, a não ser que essa pessoa se pareça demais com ele. Por isso, os apóstatas, eles estão apostando nisso, de que nós seremos enganados por eles, porque eles serão iguais a nós. Houve apóstatas no meio de Israel. Vamos ler o versículo 1, alguém pode ler? Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Bom, queria dizer para aqueles que sempre acompanham os estudos que eu não vou ter pressa, dessa vez eu não vou ter pressa, tá bom? Esse é um capítulo muito importante. Pedro, de repente, baixou o espírito de Paulo nele. Pedro, que era um homem simples demais, de repente está falando difícil. Pedro, que falava sentenças curtas, agora ele esticou. Pedro, que falava um assunto atrás do outro, de repente ele fala, abre um parênteses enorme e continua depois. Isso é coisa do apóstolo Paulo. Alguns nem acreditam que 2 Pedro tenha sido escrito por Pedro, mas foi, tá bom? Deus usou Pedro dessa maneira. Talvez ele cresceu muito, talvez não, cresceu muito e aprendeu a se expressar como Deus quer sobre esses assuntos. Mas é uma carta, mas principalmente o capítulo, muito difícil. Interessante, todos os versículos de 2 Pedro são grandes. Ele não tem parte A, parte B, ele tem parte A, B, C, D e às vezes parte E. Porque você sabe, tem uma oração e dentro da oração pode ter várias sentenças, né? E assim é Pedro aqui. Então por isso que a gente tem que destrinchar.
Tem que ver parte por parte para a gente poder ter um ensinamento mais correto aqui. Porque é delicado esse ensino, a gente precisa se debruçar e aprender. Então vamos começar assim, que houve apóstatas no meio de Israel. Isso não é privilégio da igreja, não é um pesadelo das igrejas apenas. Israel já teve apóstatas. Pessoas no meio deles, mas que não eram deles. Pessoas que enganaram o povo e conseguiram arrastar vários do povo. Então começa assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas. Que povo é esse? Povo de Israel. Ele está pensando no passado. Pensem na história de Israel, por isso que é importante ler o Velho Testamento. Pensem no Velho Testamento e vocês vão sempre ver em toda a história apóstatas, pessoas no meio do povo. Alguém pode citar alguém que esteve no meio do povo e que era um apóstata, um agente do diabo para desviar o povo? Balaão, bom exemplo. O Balaão, até hoje nós nem sabemos se ele era um profeta de Deus ou não. Mas lembre-se, o apóstata, para ser um apóstata, tem que ser bom no que faz. O Balaão, ele engana tanto, mas tanto, que quando você vai lendo, você começa até a ficar com dó dele. Eu não vou amaldiçoar o povo, só vou falar o que Deus mandar. Dá a impressão que ele é muito espiritual. Mas ele foi seduzido por Balaque com um tema. Qual foi o tema que seduziu? Qual foi o maior apelo para Balaão? Dinheiro, money, tutu, grana, catsporé. Na língua pinagé, dinheiro é catsporé. Lá no Yanomami tem dinheiro lá? Dinheiro não tem, mas a palavra qual? Papel ciclo, tem a palavra mesmo, eles adaptam. Aí, todo lugar tem uma preocupação: dinheiro. Balaque foi seduzido pelo dinheiro, ele amou o dinheiro. Por isso é falado em Judas, a carta gêmea de 2 Pedro, é falado que os apóstatas entraram no caminho de Balaão. Não falha: dinheiro, sexo e poder. Não falha. E quando você descobre apóstata, você pode ver que está enroscado com questão financeira, questão da moralidade ou imoralidade e poder. Então teve isso aí. Balaão enganou, quis, amaldiçoar o povo por causa de Balaque, mas Deus não permitiu, mas fez um grande estrago. Quando ele não conseguiu amaldiçoar o povo, ele mandou chamar as lindas mulheres de Moabe, as moabitas. Pastor, Pois não. Primeira Reis, também, capítulo 13, tem o velho profeta que enganou o profeta novo. O velho profeta que enganou o profeta novo. Não, fica em casa, Deus falou comigo pra você ficar aqui em casa. Qual foi o resultado? Morreu O leão matou e não comeu, ficou lá sentadinho do lado dele. Então veja que os apóstatas causam grande estrago. O bando de Coré, lembram do bando de Coré no meio do povo de Israel? Deus abriu a terra e engoliu casa, engoliu os bens, engoliu a família, tudo, bando de Coré. Você teve também na época de Jeremias pessoas, falsos profetas que estavam sendo pagos para falar: não haverá cativeiro, não haverá sofrimento. Falsos profetas. Na época da reconstrução dos muros com Esdras, você teve o Tobias, o Sambalate e um outro que eu esqueci o nome. Então você teve falsos profetas no meio do povo, sempre no meio do povo. Apóstata não quer ficar
fora do povo, ele quer ficar dentro, no meio do povo, para poder agir conforme o Deus dele quer, que é Satanás. Então, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, Israel já sofreu com isso, né? Há apóstatas nas igrejas, e esses apóstatas, eles entram dissimuladamente. Dissimular vem da palavra simular, simulador. Aqueles que estão aprendendo ou vão aprender a dirigir, eles não têm lá um aparelhozinho, um videogame, né? Que é um simulador, como se você estivesse dirigindo, mas não está, né? Então eles são simulados, dissimulados. Eles entram na igreja parecendo uma coisa, mas eles não são. Se começa a aparecer alguém que está crescendo demais, a gente precisa tomar muito cuidado, porque Satanás, ele quer usar pessoas assim. Agora, de todas as igrejas, para todos os tamanhos, existe a proporcionalidade. Pode ser que numa igreja pequena o apóstata não seja famoso, mas ele não precisa ser famoso para os outros. Ele sendo famoso para o grupinho dele está ótimo, porque o objetivo é trabalhar naquele grupo específico. A palavra de Deus diz que para ser escolhido como um líder da igreja, não pode ser um neófito. Neo quer dizer novo, fito, planta, uma nova planta, um recém-plantado, um recém-convertido não deve ser. Para quê? Ou por quê? Para que não caia... vamos ler lá em 1 Pedro? Esqueci a palavra agora. Vocês também ficaram quietos, acho que não estão sabendo o que eu estou falando. 1 Timóteo 3,6, alguém pode ler? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Então não deve ser. Então a igreja tem que tomar muito cuidado com várias coisas, até com as pessoas boas tem que tomar cuidado. Mas ele fala bem, ele tem estudo, ele é bem articulado, ele é prestativo. Por que não agora? A gente está precisando agora não. A palavra de Deus diz que agora não. Porque ele pode se ensoberbecer, ele pode cair na mesma condenação do diabo, que foi por causa do orgulho, independência de Deus e tudo mais. Então a igreja sempre é um lugar perigoso. Não é só o mundo que é perigoso. Dentro da igreja também é um lugar perigoso, por causa dos falsos ensinos. Então, na parte B do versículo diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, agora, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, o que eles vão introduzir? Heresias destruidoras. Toda heresia é destruidora. É só uma maneira de repetir a mesma ideia. Heresia quer dizer partido, divisão. Então uma heresia, ela divide. Então uma irmã aluna disse, ela era do sertão do Nordeste de algum estado. Aí ela falou que uma igreja dividiu por causa do assunto se Adão tinha umbigo ou não. Não, tão simples isso? Tá resolvido, né? Tinha ou não tinha? Não tinha. Não tinha? Ó, quem acha que ele não tinha? Não vamos fazer essa divisão aqui. Então, pois é, tem certas coisas que a Bíblia não diz. E as pessoas têm a capacidade de brigar por aquilo que a Bíblia nem é clara sobre o assunto. Há divisão para tudo. Tudo na igreja. E quanto mais igrejas tem, mais divisões há. Quanto mais denominações existem, mais pensamento. As denominações são heresias. As denominações são partidos. As denominações são fatias de um corpo.
A Igreja Católica se orgulha do fato de que nós não temos divisões. KKKK. Né? A Igreja Católica não tem divisões? A Igreja Católica é a mais antiga. Então, com certeza, tem mais divisões que a nossa, por exemplo. Então, não é uma questão que nós estamos brigando com os católicos. Não, não é isso. Eles têm muitas, mas muitas divisões. Então, só que eles têm um nome católico, quer dizer universal. E a gente tem presbiteriano, batista, metodista, luterano. Aí a gente é mais criativo para nome. Então, nós somos divididos, fatiados. Os grupos são fatiados, mas os grupos não importam, importa a gente aqui no caso. Então eles introduzem divisões, heresia quer dizer divisão, e divisões destruidoras, falsos ensinos que dividem. Pois é, tem irmãos que é um milagre a gente andar com eles, porque nós somos tão divididos nas doutrinas, com alguns irmãos em Cristo, mas a gente ainda anda unido, a gente consegue ter essa percepção de que tem algo mais importante, mas essas divisões dividem, essas heresias dividem. Eu fui criado num grupo que é um grupo bem radical numa certa doutrina, né? E quando surgiu, eu era jovenzinho e até criança me lembro disso, porque em casa às vezes os meus pais comentavam. Quando surgiu o assunto predestinação, eleição, aí às vezes alguém perguntava na igreja. Os pastores eram orientados desde o seminário. Esse é um assunto de seminário, nós não ensinamos para a igreja. Era muito interessante, quem tem idade suficiente vai saber que era assim. Eu me lembro uma vez que alguém perguntou sobre isso e o pastor cortou na hora. Falou, irmão ou irmã, não lembro, esse não é um assunto que a gente discute na igreja. A gente aprende no seminário, mas a gente não discute, porque ele causa muita divisão. Hoje esse assunto está dividindo, fazendo gente brigar, e até gente que não era desse grupo, agora abriu ou abraçou essa doutrina e acabam brigando entre si. Então não importa tanto o assunto, importa que eu estou falando das divisões que há dentro da igreja, tá? A parte mais difícil do versículo e talvez do capítulo todo é a última parte. Então eles introduzem dissimuladamente heresias destruidoras. Agora, alguém pode ler até ao ponto, pode ler por favor. Até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Esse versículo já é uma divisão dos crentes. Esse versículo já causa divisão. Então, esse pregador aqui que está falando para você, está dizendo com todas as letras que no capítulo 2 eles não são crentes. Os apóstatas não são crentes. Não é que eles se desviaram da verdade, não, eles já vieram sem a verdade e com o objetivo de conhecer a verdade, ou já conheciam inclusive, e causar intriga e divisão no meio do povo de Deus. Eles não são crentes. Tá bom, aí a gente tem algo aqui difícil de explicar, né? Porque aqui diz... eles introduzem heresias destruidoras até o ponto, eles chegam ao ponto de renegarem, ou seja, de negar, né? Negar o quê? O soberano Senhor que os resgatou. Nós não estamos falando que eles estão negando o soberano Senhor que resgatou os crentes da igreja. Não é isso que está falando o versículo. O versículo está dizendo que eles chegaram ao ponto de renegar o soberano Senhor que resgatou a eles. Tá bom?
O Senhor Jesus resgatou esses apóstatas. E como que não são crentes? Como que alguém pode ser resgatado sem ser crente? Então agora eu vou explicar para vocês. É possível alguém ser resgatado e não ser salvo. Aqui já entra uma divisão entre os crentes. Por quê? Existe um ensino sobre a morte de Cristo e a extensão do poder da morte de Cristo. Alguns dizem que Cristo morreu por todos, e outros dizem que Cristo morreu só pelos que iam se converter mesmo, só pelos crentes em Cristo Jesus. John Orwell mesmo, com 2 L's no final, ele diz: Jesus Cristo não derramaria uma gota de sangue sequer por alguém que não ia aceitá-lo. Entenderam? Jesus não ia derramar uma gota de sangue sequer por alguém que não ia aceitá-lo. Em outras palavras, Jesus Cristo não morreu por todos. Ele não morreu pelos incrédulos. É isso que ele está ensinando. E é isso que muitos ensinam. Eu não ensino assim, tá bom, irmãos? Então, quem sabe eu seja um apóstata. Eu ensino que Jesus Cristo morreu por todos. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz? Ele morreu por todos. Não, mas eles falam todos os eleitos. Esse é o cara. A palavra de Deus diz em 1 João 2, versículo 2: Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não apenas pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Eu creio que o Senhor Jesus morreu até mesmo por aquele que ele sabia que não ia aceitá-lo. Ele morreu por todos. Então, potencialmente, Jesus é o Salvador de todos. Potencialmente, ele é o resgatador e resgatador de todos. Efetivamente, ele é salvador e resgatador somente daqueles que creem. Entenderam aí o joguinho de palavras? Potencialmente quer dizer o quê? Ele pode ser o salvador de todos. Ele morreu na cruz, então ele tem poder de salvar a todo pecador. Mas efetivamente, ou seja, de fato, ele só é salvador daqueles que creram. O Senhor Jesus na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso quer dizer que a morte de Jesus salvou todo mundo na mesma hora que ele falou isso? Não. O desejo de Deus é que Deus perdoasse todos aqueles que estavam crucificando, estavam contra ele, que Deus os perdoasse. Mas isso não quer dizer que Deus perdoou. Eles tinham que aceitar essa salvação em Cristo, senão eles não eram perdoados. Vamos ler 1 Timóteo 4:10, que talvez vai reforçar um pouco mais essa ideia. Daí a gente vai voltar para o versículo 1, e só no versículo 1 a gente vai ficar hoje. 1 Timóteo 4:10. Sumiu da Bíblia aí, irmãos? 1 Timóteo 4:10, alguém pode ler? Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ó, ele é salvador de quem? Todos os homens. Então eu posso falar para um incrédulo e dizer: Jesus é o seu salvador? Posso falar. Jesus é o seu salvador. Jesus é o seu resgatador. Porque ele pode fazer isso. Mas qual outra palavra? Depende da pessoa querer ou não. Pessoa querer ou não. A outra palavra é especialmente. Especialmente dos fiéis, ou seja, os que creem.
Então, potencialmente, ele é salvador e resgatador de toda a humanidade, mas efetivamente só daqueles que creem. Talvez seja mais fácil agora entender 2 Pedro 2:1 nessa perspectiva. Então, esses apóstatas, eles destroem a igreja, não são salvos, e eles chegam no ponto do ensino deles, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Então, Jesus morreu por eles, Jesus os resgatou, eles que não quiseram aceitar. Tá bom? É nesse sentido. Aí você fala, ainda não me convenceu. Tá bom. E às vezes não vou convencer mesmo. Mas tem os últimos versículos desse capítulo vão te deixar enroscado se você continuar com a ideia de que eles são salvos desviados. Vamos lá para versículo 21. Alguém pode ler? Deixa a porca só para comer assado. Como é, gente? Deixa a porca só para comer assado. Deixa a porca para comer assado só, isso mesmo. Versículo 21, alguém pode ler? Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Você está dizendo, se você está falando que eles eram crentes, mas desviados, você está dizendo que agora o final da vida deles, você pode dizer assim, é melhor que eles nunca tivessem conhecido. Quer dizer, você está falando que alguém que ia para o céu, mesmo não sendo um bom crente, um crente desviado e tudo, você está falando que é melhor ele ir para o inferno do que para o céu. Dá para ter um ensino desse? Esse não é um ensino, não é uma heresia isso? Então, para você, se você está achando que o apóstata de 2 Pedro 2 é um crente, mas é um crente desviado, um crente ruim, então você está dizendo que é melhor que ele não fosse crente. Você está dizendo que é melhor que ele fosse para o inferno, não que ele fosse para o céu. Esse é um ensino meio esquisito, né? O Joãozinho falou da porca pururuca aí por causa do versículo 22. Alguém pode ler? Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Por que a porca, o porco fazem isso, Jonas? São porcos. Porque são porcos. É isso. Tem porco que é... O porco é o animal mais parecido com a gente. Meu pai falava isso. Peraí. Eu não falei que a gente é parecido com o porco. Meu pai dizia que para conhecer o homem, mata o porco. A hora que mata, abre, vai ver quem não usa. É igualzinho. Não, mas biólogos falam isso. O porco é o animal mais parecido com o ser humano. Serve para corintiano, né? É só para palmeirense. Com a cabeça baixa. Palmeirense, Você viu os porcos, todos eles andam com a cabeça. Por quê? Não sei. Ele tem vergonha da mãe dele ser porca. Peraí. Acho que porco não faz piada assim, não. Mas olha, não sei se é o único, mas vamos dizer que eu ouvi falar que é o único. É o único animal, por exemplo, que se queima ao sol. A pele do porco é igual a nossa. Eu tirei as 2 safenas da perna, não tem safena. Se eu tiver uma coisa no coração, você vai ter que dar um pedaço da sua safena da perna para colocar no meu coração, ou eu morro. Não, nós matamos um porco. A gente mata um porco, exatamente. Não, da ovelha é melhor. É da ovelha? Mas eles fazem com porco. Combina, né? Eles fazem safena de porco. Porque o porco é muito parecido com o ser humano. Tá bom, mas a questão é questão familiar, né? Por que a porca lavada? Porque algumas pessoas criam porquinho bonitinho em casa. Ele é rosadinho, é bonitinho, coloca lacinho, gente, é uma fofura. E fica dentro de casa.
Mas se ele encontrar um caminho, se tiver um quintal no fundo, com lama, choveu, ele vai se lamear, porque é isso que ele gosta. Meus irmãos, o apóstata é incrédulo. Ele é incrédulo. E aí, se ele, depois da missão dele feita, ele quer mesmo é se lambecar na lama da sujeira dele, porque ele é sujo, ele é agente do diabo. Então ele volta para lá porque é lá que ele é. Sim, em Hebreus. Ali é uma situação dos hebreus, os judeus que estavam indo para o cristianismo. Eles estavam indo bem, mas alguns na hora H, quando as coisas ficaram ruins, eles voltaram para o templo. Então, são os indecisos, eles não eram propriamente os apóstatas, são os indecisos. Mas o apóstata, ele não é indeciso. Você não converte um apóstata, quer dizer, para Deus nada é impossível. Mas um apóstata, ele não está ali para ser convertido. Ele já vem, em alguns casos, estudado para estar no nosso meio. Poxa, eu nunca conheci um apóstata, talvez você fale. Eu fico tentando imaginar se eu conheci um apóstata. Eu acho que não. Pessoalmente, ao vivo, não. Mas de ouvir falar, de ler coisas deles, eu acho que sim. Como esse que eu estou mencionando. Então, meus irmãos, no final do versículo, e aqui a gente termina, 2 Pedro 2:1, eles renegam o soberano que os resgatou, apesar disso eles não são salvos, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Um apóstata está servindo ao Deus desse século, a Satanás. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo, mas ele vai ser pego de surpresa, até ele vai ser pego de surpresa. A repentina destruição dele, Deus vai acabar com ele. Deus odeia os apóstatas. Balaão foi pego, o bando de Coré foi pego, os falsos profetas de Jeremias foram pegos, Tobias e Sambalat foram pegos, Judas foi pego, Alexandre o latoeiro foi pego, Himeneu e Fileto foram pegos. Só quem lê a Bíblia está sabendo o que eu estou falando, tá? Então essas pessoas foram pegas, porque elas eram apóstatas, estavam no meio, mas estavam negando a ressurreição de Cristo e várias coisas mais. Acã também era, não? Acã. No Antigo Testamento é um pouco difícil falar assim, porque não era igual à igreja, mas sim, o Acã foi pego por Deus, né? E foi destruído, não só ele, né? Então, meus irmãos, nós introduzimos com o versículo 1 um capítulo muito difícil que vale a pena a gente gastar tempo, porque nesta e em outras igrejas, todas estão passando um grande perigo, um grande risco. Há pastores que não são crentes, há pastores apóstatas, conduzindo um rebanho e colocando lá uma pitadinha, e que eles não têm pressa. Essa que é a questão do apóstata, ele não tem pressa, ele faz uma carreira, a carreira dele é enganar o povo de Deus, então ele não tem pressa. Que Deus tenha misericórdia de nós e saibamos que existem falsos ensinos. Eu não estou chamando ninguém aqui de apóstata, mas talvez alguns estejam no caminho dos apóstatas. Quando você zomba das coisas de Deus, quando você não dá o devido valor às coisas de Deus, não tem aquela piedade para as coisas de Deus, você pode ser um crente, mas um crente que está andando na mentalidade do apóstata. Logo, o apóstata já está fazendo efeito dentro da nossa igreja. Tem pessoas que ouvem as mensagens, depois elas vão procurar os seus apóstatas preferidos. Elas bebem daquelas fontes, daí elas vêm aqui e começam
Está errado esse ensino aí, o dele que está certo. E assim vai, não estou falando só dessa igreja, vai em qualquer lugar. Vamos orar, meus irmãos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos alerta sobre falso ensino, sobre as divisões na igreja e também sobre nós mesmos. Ajuda-nos a nos firmar na Tua palavra, sabendo que mesmo que o mundo ofereça algumas coisas razoáveis para nós, o mundo tem o pior para oferecer, os ateus e os apóstatas. Livra-nos, ó Pai, de termos a mentalidade deles, em nome de Jesus. Amém.